Olá, pessoal! Nós estamos no nosso primeiro no Alfa Pod. Hoje nós estamos aqui com duas alunas do ensino médio e com uma convidada especial. Eu sou a professora Elisandra e as meninas vão se apresentar agora. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Aline, eu sou aluna do segundo ano do ensino médio. Oi, gente. Eu sou a Gabriela, também faço o segundo ano do ensino médio com a Aline. E hoje, como a professora Elisandra falou, nós estamos com uma convidada especial. Então, professora, a senhora pode se apresentar um pouquinho, contar um pouco sobre a senhora, pode ficar à vontade. Olá, eu sou Eliane Oliveira, eu sou docente na Universidade Federal de Alagoas, aqui no campus Arapiraca. Trabalho no curso de letras e também atualmente estou no PPGLL, que é o Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura, mas lá no campus em Maceió. E é uma alegria para mim participar desse primeiro, Alfa Pod, principalmente porque eu estou aqui comigo, tenho aqui comigo uma egressa do curso de letras. Tive a honra de dar aula para a professora Elisandra e para mim, então, é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto de vocês. Então, para mim, é uma maravilha estar aqui hoje. Nós também estamos muito felizes da senhora ter aceitado esse convite, E nesta manhã nós vamos querer, conhecer um pouco mais da sua jornada como professora, E tudo que a senhora passou até aqui, que foi muito interessante, eu conheço uma parte, E todos nós vamos conhecer a partir de agora. Então, as meninas podem fazer algumas perguntas para a gente ir conversando sobre o assunto. Beleza. Quer começar? Pode ficar à vontade, minha filha. Bem, a gente está discutindo em sala de aula e a professora Elisandra, ela falou uma coisa muito interessante para a gente, que a senhora fez um trabalho na África, não foi? Foi. Como foi a experiência? Então, eu trabalhei durante 3 anos em São Tomé e Príncipe, que é um país insular na África, no continente africano. Então, é um país composto por várias ilhas, um arquipélago. E eu morei na capital, São Tomé. E, assim, falar como foi a experiência é uma coisa que é muito cara para mim. Eu amei ficar lá durante os 3 anos, Então, hoje poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Mas o que eu posso resumir, assim, que foi fantástico e a pessoa que foi para lá não voltou. Voltou uma pessoa muito melhor. Eu realmente só posso... Foi fantástico mesmo para mim, como professora, como pessoa, como um ser humano de uma forma geral. Assim, foi fantástico. Professora, como foi assim a decisão de ir para a África? Foi a senhora assim voluntariamente que disse não, eu vou para a África agora, vou para a África. Como foi assim deixar para trás o que a senhora já conhecia e embarcar assim numa aventura totalmente nova, Sim. Então, como foi assim? Fala um pouco da decisão da senhora, do desejo de ir. Fala um pouco para a gente. Então, o trabalho que eu fiz foi por meio de um projeto do governo que chama Programa Leitorado Brasileiro. Então, é um programa do governo, como eu disse, que leva professores e professoras, que são especialistas em linguística, cultura e literatura, para falar da nossa língua, principalmente, da nossa cultura, dessas vertentes da nossa cultura, nos países aí fora, afora. Então, há leitores e leitoras do Brasil espalhados pelo mundo. E um colega meu da graduação, ele foi para Cabo Verde, ele fez esse trabalho em Cabo Verde, e ele me falou dessa possibilidade. Eu fiquei encantada. Isso foi logo no começo da graduação. Aí passou e um dia eu estou lá em casa e, assim, consultando as coisas na internet, eu vi que havia um edital aberto e várias possibilidades, nos Estados Unidos, na América Latina e em 2 países africanos. E eu sempre tive essa vontade de sair do país e conhecer coisas. Eu falei, por que não ir para a África, essa possibilidade. E há muitos anos, o meu pai falou para mim, certa vez, que ele tinha vontade de conhecer a África. Eu falei, acho que vou fazer a vontade do meu dele, pai. Aí foi
fiz a inscrição e todo aquele processo, né, o processo seletivo, porque é um processo seletivo, a questão do currículo e o fato de eu já ter trabalhado como professora de português para estrangeiros, que é Um requisito. isso, um requisito para o trabalho. Aí fui e deu tudo certo e eu fui. Então, quando a senhora chegou lá, né, o que era diferente da cultura daqui na sala de aula, por exemplo? E a senhora deu aula na educação básica ou no ensino superior? Como era que funcionava isso? Eu dei aula no ensino superior. Eu fui para dar aula na Universidade de Santo Tomé e Príncipe, eu ia falar federal, na Universidade de Santo Tomé e Príncipe, no curso de letras mesmo, né? Eu fui com a mesma função que eu fazia aqui no Brasil, mas além desse trabalho na graduação, eu também trabalhava no Centro Cultural Brasileiro, lá em Santo Tomé e Príncipe, e era como uma espécie de representante cultural do país. Então, todas as atividades do país eu participava, em todas. Então, foi um momento assim, o país é pequeno, né? É um país pequeno. Hoje conta com, acho que, 201 mil habitantes. E em Santo Tomé, que é a capital, está a maioria dos habitantes, porque é um país insular, como eu falei, então uma boa parte dos moradores moram em Santo Tomé e uma parte em Príncipe, que são ilhas separadas da meia hora de avião, sabe? E então, por ser um país pequeno, havia dias que eu ia de manhã numa atividade, numa escola básica, daquelas bem pobres, assim, aquelas bem, né, com aquelas pessoas, e à noite eu ia num jantar com o primeiro-ministro. Então era uma coisa assim, sabe, bem, né, bem impensada aqui no Brasil, né? Sim. Às vezes eu ia à igreja, sentava do lado do ministro da Educação. O ministro da Educação passava de carro na rua e me dava tchau, né? Uma coisa assim que hoje, né? Bem diferente, né? Sabe Daqui do Brasil. Então foi uma. Aí você perguntou, né, se eu dei aula na educação básica. Sim, né? sim. Aula não, mas dei muitas palestras e como eu fui professora de estágio lá, eu acompanhava os meus estagiários nas escolas. Então eu acabei conhecendo as escolas da capital, né? Eu conheci escolas do país todo, quase. Porque eu acompanhava meus alunos nas escolas em que eles estagiavam e fui 2 vezes ao Príncipe, que é a ilha, né, como eu falei, mais distante também. Foi uma experiência magnífica, assim, de conhecimento. Na sala de aula, a professora Elisandra também comentou que a senhora tem doutorado, não é? E, tipo, os alunos principalmente perguntaram, nossa, mas eu pensei que quem fazia doutorado era médico. Como foi a experiência, assim? Como foi a questão do doutorado? Eu fui... se você me permite, eu vou contar um pouquinho da minha história profissional. Oxe, um pouquinho fica à antes. vontade. Eu fui secretária executiva durante muitos anos, né? Durante 20 anos eu trabalhei como secretária, 5 anos como secretária, né, mais geral e os outros 15 anos como secretária executiva numa empresa, uma grande empresa da minha cidade, que é Londrina, no Paraná. E aí como eu falei agora há pouco, né, antes da gente entrar, eu gosto muito de mudança, eu gosto muito de coisas novas. Aí eu resolvi voltar a estudar e fui fazer letras, né? E aí passei no vestibular e todo aquele processo que daqui uns dias vocês vão passar, né? E aí eu entrei na faculdade porque eu era muito gramatiqueira. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu adoro fazer análise sintática, só para vocês terem uma ideia. Então, essas coisas, né? Eu gostava de ler, escrever e revisava muito o texto. Os textos que eram produzidos na empresa em que eu trabalhava sempre passavam por mim, né? Falei, vou fazer letras e fui. Aí, no primeiro ano, na minha universidade era ano, não período, né? No primeiro ano, eu entrei num projeto de uma professora e fui dar aula, né? Fazer aquele estágio. Só que era um projeto maior, assim, né? E eu fiquei apaixonada. A hora que eu entrei na sala de aula, eu falei, é aqui mesmo que eu quero ficar. Eu me encontrei, eu realmente
né? Eu gostava de ser secretária, era uma profissão da qual eu gostava, mas a sala de aula me encantou, assim, eu fiquei... Aí eu pensei, eu vou seguir nessa, né? Vou ficar. E aí eu fui fazer especialização, e na especialização, uma professora que foi da minha banca, quando eu apresentei meu TCC, ela falou, se você colocar aí umas coisas de sociolinguística, né, que é a minha área de pesquisa, eu aceito o teu projeto no mestrado. Aí eu falei, se ela está, né, já me dando... Aí fiz mestrado, e na apresentação da minha dissertação de mestrado, eu passei direto para o doutorado, porque a pesquisa estava, né? E aí eu embalei, né? E aí eu fiz... E a minha pesquisa sempre foi na sala de aula com adolescentes, sempre foi no ensino médio, eu sempre gostei de trabalhar com o ensino médio. Então, eu comecei investigando o uso da concordância verbal, depois isso foi se ampliando, e aí eu fiz uma pesquisa mais aprofundada no doutorado, que incluiu, além dessas questões linguísticas mesmo, a questão do entorno, de que maneira a igreja, a escola, a família interfere na forma como os adolescentes falam, né? Até a gente estava falando agora que você falou, né? Isso é a minha área de expertise mesmo, né? Falando do quanto o entorno é importante para a aquisição linguística e depois para a forma como nós usamos a linguagem mesmo. E o doutorado é um local, né, ser doutora, é um local que todo mundo pode chegar, todo mundo. Basta estudar e querer, né? Então, professora, eu observei, né, enquanto eu estudei com a senhora, que a senhora tinha viajado para outros lugares, né? Então, a gente gostaria de saber, essas viagens foram pela universidade, o que a senhora fez lá, o que trouxe de experiência para a sua vida? Então, eu aproveitei para fazer turismo também, né? Para conhecer coisas novas, e também fiz algumas viagens pela universidade mesmo. E a primeira viagem que eu fiz pela universidade foi justamente para o Príncipe, né? Que é a ilha, ela dista 12 horas de barco, né? Eles fazem viagens de catamarã, ou meia hora de avião. E eu fui conhecer as escolas de lá, né, para fazer um trabalho. A minha área de formação, como a gente estava falando agora há pouco, é sociolinguística educacional. Então, eu sempre trabalhei com variação linguística. E essa questão de variação, de variedade linguística, de preconceito linguístico, é um tabu lá, porque lá é um país africano, cuja variedade linguística tem a interferência das línguas nativas de lá, só que o ensinado na escola é o português europeu. Então, chega uma brasileira, né, falando o que é aqui considerado o R caipira, né, que é o meu amor, dor, né? E então, eu tive que lutar bastante, né, para impor não, porque uma palavra feia, mas para mostrar que todas as formas de falar são válidas e legítimas, né? Então, eu fiz bastantes viagens no país mostrando isso, fazendo palestras sobre isso. Depois, eu fui para Portugal, para Braga e para Lisboa, também nas universidades de lá, para apresentar trabalhos da universidade. E daí eu fui também para Acra, que é um país africano também, que fala inglês, e fui para Angola, né? Então, aí nós sabemos que lá na África tem essa questão dos dialetos, né? Tem vários dialetos. Aí, no dia a dia, na sala de aula, tinha dificuldade de comunicação para explicar o conteúdo, para passar o assunto para eles? Em São Tomé e Príncipe, nem tanto, porque mesmo havendo... lá tem 4 dialetos, né? Eles têm base de língua portuguesa. Então, você consegue pegar ali, porque o dialeto, ele tem sempre a estrutura, né, a gramática da língua mãe, né, o léxico, né, as palavras da língua local. Então, como a estrutura é do português, então dá para você entender um pouco.
Mas no começo, logo que eu cheguei lá, tem até uma coisa engraçada. Eu cheguei em março de 2014, tá até, né, por esse, está fazendo aniversário de, né? E aí, logo eu cheguei lá e era no Dia das Crianças lá. Logo foi o Dia das Crianças. Aí eu entrei num carro com 4 professores, eu e mais 3 professores, e a gente foi no mercado comprar pão, margarina, umas coisas assim para fazer uns lanchinhos. Olha, pão e margarina, porque lá as coisas... Pão e margarina é uma coisa assim, para criança era quase sei lá, um McDonald's para nós aqui, né? E aí a gente foi no mercado e aí entrei no carro com eles conversando e eles falando e eu, nossa, que gente mais desagradável. Eles estão falando na língua local deles e eu não sei, então eles estão sendo desagradáveis comigo. Eu fiquei chateadinha lá, né? Assim, né? Aí, a hora que nós descemos do carro, eu falei para a coordenadora, falei... Ô, Beatriz, eu queria pedir um favor, eu queria que vocês falassem em português. Daí ela falou assim, Xê, mas nós estamos falando em português? Eu falei, gente, vocês estão falando em português. Ela falou, estão falando em português. Eu não conseguia entender o português deles, por conta da influência dos dialetos, né? E aí foi apurar o ouvido e, às vezes, eu ficava na sala de aula no começo, vocês acho que não vão lembrar, não sei, mas tinha uma personagem que chamava Velha Surda, lá na cômica antiga, né? Aí as pessoas falavam, e eu parecia a velha surda, porque os alunos falavam comigo, eu falei, oi, sabe? Ficava naquele... até conseguir me adaptar com a variedade local, né? Aí, com o passar do tempo, também fui aprendendo um pouco do crioulo forro, que é o dialeto mais falado lá. E, né, mas assim, não sei, eu entendia mais do que falava, né? Eu conseguia entender, mas falar, eu só sei falar Dessucar Pagabô, que é Deus pague, né? Deus lhe pague. Mais fácil entender do que falar. Mais fácil entender do que falar. Normalmente, até quando vai aprender uma língua estrangeira, é assim também. É. Normalmente a pessoa entende mais, porque escuta mais, né? Agora, para falar... Que os brasileiros têm mais facilidade em aprender novas línguas, né? Mas até dialeto, do mesmo jeito. É que assim, mais entende do que... A questão do nosso português, o português brasileiro, né, a variedade, o nosso português é vocálico. Nós falamos telefone, né? Todas as vogais estão ali. O português europeu, eles falam telefone. As vogais, eu falo que eles engolem as vogais, né? Então, além dessa sonoridade, e lá em São Tomé também, além de já ter essa influência do português europeu, ter a influência do crioulo forro, que eles falam, por exemplo, lá eles falam professora, nós falamos professora, o nosso R, e o deles é professora, brasileira. Então, né, igual carro, é caro. É uma inversão, sabe? E outra coisa do português de São Tomé é a inversão sintática também. Então, eles falam, por exemplo, carro furou pneu. Eita. Carro furou pneu, né? Chuva pegou no caminho eu. Sabe, agora não consigo fazer as expressões certinhas, mas tem uma inversão e eles não usam os conectivos. Então, tem uma frase assim que eu ouvi lá, logo eu cheguei que a mulher falou assim para a menininha, a filhinha dela, né? Quem deu Mariana caneta? Ela perguntou, né? A menina estava com a caneta na boca, correndo, perigando cair, né? Dela, quem deu Mariana a caneta? Quer dizer, quem deu a caneta para a Mariana? Então, os conectivos não existem. Então, até você se acostumar, né, com a fonética, a sintaxe, e aí vem o léxico, né? Tem outra história que eu adoro história. Aí, a gente também, com certeza. Lá eles têm... Eles dirigem mal, tadinho, sabe? Esse é um segredo, né? Mas não é dirigir mal, né? Eu dirijo do jeito que eles dirigem lá. Enfim. Aí nós paramos num mercadinho lá, eu e meu marido, e um carro estacionou de uma maneira que a gente não conseguia sair. Era uma caminhonete, a gente chama aqui de caminhonete. Daí meu marido, logo no começo, meu marido pegou e parou na porta do mercadinho e falou assim... Quem é dono dessa caminhonete aqui, né? Quem é dono dessa caminhonete? Porque eu preciso sair. Ninguém falava nada. Aí eu falei assim para o rapaz que estava fora, falei, esse carro aqui? Ele falou, é carrinha.
Daí o meu marido falou, carrinho. Daí ele falou, quem é dono dessa carrinha aqui? Daí o homem foi lá e tirou. Quer dizer, tem essa, né, telemóvel, banheiro, né, casa de banho, muitas coisas assim que É do português europeu, né, no caso, que é desse jeito. Então, tem toda uma questão assim linguística mesmo, que fora os outros costumes, né, a questão linguística também foi bem, né, interessante ali. Eu falo muito, viu, gente? A senhora falou do marido. A senhora foi com o marido da senhora para lá? Mas foi já quando a senhora passou os 3 anos ou foi nas viagens? Fomos juntinhos. E voltamos juntinhos. Ai, que romântico. Eu e meu marido não nos desgrudamos. Meu marido está aqui embaixo agora me esperando. Nós não nos desgrudamos. Sempre juntos. Eu estava pensando, porque quando a professora falou, a professora Elisandra, eu achei que a senhora tinha ido sozinha. Aí eu pensei, também nossa, pensei. que desafiador, não é? Não, eu fui Mas, com ele. de qualquer forma, aí já é desafiador. Mas ter um apoio, assim, uma sim. companhia, que ótimo. Bonito. Foi desafiador para nós dois. Porque até hoje, às vezes, eu falo assim, né? Que a gente saiu daqui, nós não conhecíamos ninguém, né? Então, a gente pegou um avião, nós ficamos 12 horas em Angola, sem poder sair de uma sala, porque não tinha visto, né? Então, você faz a conexão e ficamos 16 horas em Angola esperando o avião para São Tomé e Príncipe. E né, ali naquela expectativa, e a gente chegou em São Tomé, não conhecia ninguém, né? Então, a gente foi assim meio... E aí o secretário da embaixada pegou a gente no aeroporto e levou para a casa de uma brasileira lá, com a qual nós moramos durante 3 meses, até a gente achar um local nosso. E a gente nunca tinha visto aquela mulher. Não também, conhecia, nada. Né? Ninguém. Então, mas, assim, indiscutivelmente, estarmos juntos, né, foi, né, um diferencial mesmo. Né? E aí ele... assim, eu acho que o destino, o universo, Deus, né? Chamem como vocês acharem mais interessante, conspira mesmo para as coisas irem acontecendo. O meu marido trabalhou 25 anos nessa empresa, na qual era secretária, e ele decidiu sair, né? Então, ele saiu da empresa e foi bem na época que... Não por conta de nós irmos embora, foi antes. Então, foi na época que, quer dizer, tudo foi se organizando para que, né, ele tivesse condições de ir também. Né? E aí fomos. Aí, lá ele é formado em Educação Física, daí lá ele dava aula para as crianças. Aí eu queria mostrar uma foto para vocês. Vou mandar umas fotos para vocês das crianças de lá. Nossa, a criança lá é maravilhosa, sabe, assim, elas brotam do chão, porque tem muita criança lá e elas são muito lindas. São receptivos, né? Muito. Santo Mês. Muito ativos, brincalhões. Como que Sim. são? O santomense, de uma maneira geral, ele é muito... como acho que, né, o africano, né, eles são muito festivos. Então, tudo é festa. Eles falam bem alto, assim, eles são bem expansivos. As mulheres são muito fortes. As mulheres é que levam o país nas costas mesmo, assim, sabe? O empoderamento feminino está no ar. Não. Infelizmente, elas não sabem disso. Não sabem, né, que são fortes. Elas estão ali carregando aquilo tudo, criam filho, cuidam, sabe tudo. Mas elas precisam acordar e ver que né? Elas dependem muito do afeto masculino ainda. E a masculinidade africana é ainda bastante tóxica mesmo, né? O homem que é o... Pra vocês terem uma ideia, eu e meu marido não temos filhos, né? E isso, para eles entenderem que o meu marido não tinha filho, era uma coisa assim. Porque como que ele era homem se ele não reproduziu, né? Aí um dia até a gente estava lá conversando, daí um rapaz perguntou para ele assim, eu comentando, eu falei, a gente não tem filhos, tal. Daí ele, o africano, né, o Santo Bense virou para ele e falou assim, você não tem filho com ela, né? Mas você tem filho, né? Quer dizer, eu podia não ter, mas ele... Daí ele, não tem. Daí ficou meio assim, né? Ficou uma situação meio complicada, não foi? É que a gente é bastante brincalhão, assim. A gente não fez daquilo um momento tabu, né?
Mas meu marido é bem brincalhão também, né? Daí ele falou, não, eu não quero falar, mas eu tenho. Daí a gente tentou tirar aquele, né, o clima, mas é estranho, assim, sabe? Ó, né? Depois dessa experiência lá na África, quando a senhora voltou para o Brasil, o que foi que fez primeiro? Já foi para concurso, foi ensinar? Ah, eu vim para cá. Já veio para cá, né? Desembarquei de Santo Tomé aqui em Porque eu lembro quando a senhora chegou para dar aula lá na UFAL, falava muito da viagem e a gente ficava todo mundo curioso para saber, né? Todo mundo pava para saber como foi. Inclusive foi a primeira coisa que eu falei para as meninas, né? Foi. Ela foi na África, né? Deu aula lá, muito interessante, né? Isso. Então a senhora já veio para cá, né? Já, eu vim para o Brasil em férias, né? Uhum. E aí o meu marido já estava cansado, assim, já estava... É muito bom você morar fora, ter toda essa experiência, mas você sempre é estrangeiro, né? Você sempre não é daquele país. Eu ainda ficava lá, né? Mas ele já estava ficando cansado. Aí eu falei para ele, então vamos em férias e eu vou ver se tiver um concurso, eu já faço. E aí tinha aqui, né, em Arapiraca. E eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar de Arapiraca. Não conhecia. O Luciano, que é o meu marido, ele já tinha ouvido falar por conta do futebol. Eu sabia, por causa do Asa. O Asa. E o meu marido é palmeirense. E o Asa tirou... o Palmeiras da Copa do Brasil. Então, essa é a história que a gente mais escuta. Quem vem de fora sempre diz, eu conhecia por causa do Asa, porque tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Aí foi, daí eu fui olhar, investigar a cidade, né? Porque você, né, eu queria ver. E aí tá. E ele veio comigo no concurso também. Né? Então a gente veio, nós ficamos num hotel aqui, Hotel Nacional, que é aqui perto da igreja. Sim. E nós chegamos de madrugada, então a gente não viu muita coisa, assim, né? Mas aí quando a gente acordou, daí tinha a igreja aqui, né? Um vento que bate aqui, né? Arapiraca venta muito. Aí meu Deus falou, é legal aqui, né? E daí fiz as provas, você passando todo aquele processo de concurso que é muito desgastante. E aí passei no concurso, foi em agosto de 2016. Voltei para Santo Tomé, fiquei lá, mas terminei, né, o ano lá. Em janeiro de 2017, em fevereiro de 2017, cheguei aqui no dia 2 de fevereiro, dia que é feriado aqui, né? Dia 1º ou dia 2? Dia 2. Assim, E desembarquei direto aqui em Arapiraca. Eu falo que foi direto porque eu cheguei à noite de novo, então acordei aqui, né? Então foi... Ela é muito simpática, porque ela chegou no meu último ano da faculdade, mas já ficou na minha banca e de lá para cá a gente sempre conversa, tá no Instagram sempre, né? Porque ela é muito simpática, muito acolhedora. Também me senti mais acolhida assim. Antes a gente tava nervosa e tal, mas agora... Que joia. E assim, tá sendo uma experiência muito, digamos não, divertida. Tá ouvindo a sua história, ouvir o seu relato, assim. A senhora pretende voltar um dia para lá? Eu pretendo passear, né? Sim. Para passear, sim. Mas acho que para Santo Tomé voltar a morar, não. Mas eu quero fazer outro leitorado, né? Mas daí eu pensei, gostaria de ir para um país daqui da América Latina, sabe? Sim. Gostaria de conhecer Colômbia, ou a da América, mas não um país não de língua inglesa. Eu gostaria de trabalhar em algum país espanhol. Eu gosto dos países em desenvolvimento, porque eu acho que a gente aprende muito com esse povo que está, né, ali lutando, batalhando por viver e ganhar o pão e ser feliz, né? Porque, voltando, né, para o santomense, que eu falei que eu fico falando disso o resto da vida. Mas, independentemente de ser um país africano, porque a gente tem que sempre lembrar, né, voltando, fazendo um parêntese aqui, que a África é um continente. Então, são 54 países com culturas, línguas, né? Cada um com o seu diferencial. Exatamente, né? São realidades políticas, culturais. Então, há países muito pobres, com fome, seca, né, sede, mas há países ricos. Angola mesmo hoje está dominando, né, a política econômica aí, enfim. E Santo Tomé é um país que é pobre pela má divisão de renda, sabe?
Então, lá tem muita comida, tem muita água, né? Mas a corrupção acaba tornando aquele país... Então, a gente com muito dinheiro lá, muito mesmo, sabe? Que você nem imagina o que a pessoa faz com tanto dinheiro num país desse tamanho. E gente muito pobre. Só que não miserável, porque não passam fome nem sede. Sim. Né? A gente come muito. Mas que possuem as suas complicações. A desigualdade social, então, é bem, né, visível, dá para perceber, né? Outra pergunta que eu tenho é com relação ao Brasil mesmo, né? Porque a senhora, de 2014 para cá, foram muitas mudanças, né? Resolveu mudar, assim, de forma geral, né, a vida. Então, quando a senhora veio para Alagoas, teve também uma mudança muito grande, né? Porque a senhora morava em Londrina e tudo. E aqui, os costumes daqui, achou diferente o comportamento das pessoas? Sim, a gente estranha um pouquinho no começo, né? Mas eu falo sempre brincando que eu fiz estágio na África para vir morar no Nordeste. Então, né? Já vim porque o que mais difere, eu acho, das pessoas da minha cidade, do meu estado. E isso eu não estou falando para puxar saco, vou falar o termo, né? O acolhimento que vocês dão, que o alagoano, porque vocês são muito acolhedores. Meus pais estão aqui agora na minha casa, eles vieram passar o mês de março comigo e eles querem vir embora, querem vir morar aqui por conta disso. Então, todo lugar que a gente... Não é só Alagoas, né? Outros estados aqui que eu tive a oportunidade de conhecer. Então... Há costumes que não são nossos, né? A alimentação, né? De manhã, eu não como cuscuz. Cuscuz. Né? Eu não como cuscuz. A gente levanta, come um pão com manteiga, um café com leite, e aqui já, né? É bem comum. Uma comida mais substanciosa, assim, né? Música difere um pouco, né? Mas eu acho que coisas assim, né, da cultura. São coisas, instrumentos culturais, né? Porque que não... E é claro, um pouco, né, a variedade linguística. Porque no começo também você tem que... Vocês falam, no nosso, né, ouvido, vocês falam mais rápido. Então, né, a gente tem que ficar mais... Né, prestar mais atenção no começo, assim, mas... E a senhora já passou por alguns estados, né, nordestinos. Aí a senhora já percebeu também que tem uns que são mais rápidos ainda, né? Porque até a gente que é daqui, né, de Alagoas, a gente percebe que tem estados que falam mais rápido ainda, né? Sim. Quem vem de fora passa por isso. E outra coisa que é interessante também a gente falar, pensando na questão linguística, né, que também quando você está fora do Nordeste, pensa-se que é um bloco único linguístico, né? A variedade linguística do nordestino é igual para todo mundo. Aí todo mundo se vai imitar, por exemplo, né? Vai fazer um menino, né? Vai abrir ali vai fazer uma coisa mais parecida com a Bahia. E não, né? Tão diferente. Hoje eu consigo identificar um pernambucano, né? A diferença que há entre os estados, que para mim, né? Depois que eu comecei a estudar, não, mas antes achava que era todo mundo falava igual, né? No Nordeste, né? Um bloco único linguístico. Rapaz, não sei. Eu tenho ainda perguntas relacionadas à sociolinguística, né? Que é a linguística na sociedade. Eu também ia perguntar né? isso. Então pode perguntar. Não, mas tipo, relacionado à área da senhora, conte um pouco sobre ela, que eu fiquei curiosa também, né? Então, a sociolinguística é um ramo da linguística, né, que vai tratar mais das questões relacionadas com a interferência social dentro da fala, né? A gente trabalha com a fala. A escrita também, mas é a fala que é o nosso foco principal. Então, de que maneira a questão regional, por exemplo, como a gente falou agora, afeta, né, a fala das pessoas? De que maneira a cultura, né, a família, a escolaridade, né? Então, a sociolinguística trabalha com isso. E aí tem 3 vertentes da sociolinguística também. Tem a sociolinguística variacionista, que é aquela parte mais que estuda mesmo por que aqui fala oito, em algumas, né? E por que... E tem a parte que trabalha com a parte do preconceito, que é a que eu mais gosto.
Por que eu falo tia e todo mundo aceita como natural? E por que a pessoa fala oito e é errado? É feio. Se é o mesmo fenômeno fonológico. É verdade. Né? Fonético fonológico. Porque é o tch, não é? A pessoa fala doido, oito, as pessoas acham engraçado, né? E eu falo tia. Ou dizem que você fala errado, por estar pronunciando de uma forma diferente. Exatamente. Então, tem essa questão do preconceito linguístico, a gente trabalha muito com isso, né? Para mostrar que todas as formas de falar são válidas porque elas existem na sociedade. O que difere é que há uma norma, né, estabelecida como a mais bonita, né? E foi eleita em algum momento né, da vida e alguém escolheu que essa forma de falar é a mais adequada para contextos formais, né? Então, existe essa forma e aí nós, na escola, a gente ajuda, né, os falantes a alcançarem essa forma que é a mais adequada para determinados momentos, né, porque é direito de todo mundo saber. Porque essa forma que é considerada adequada, que no senso comum é chamada de certa, né, ela ajuda as pessoas a terem mobilidade cultural, né? Abre portas, né? Ter esse domínio dessa variedade de língua que é a certa. Abre portas, né? E não ter, fecha portas, infelizmente. Né? Então, esse é o nosso estudo, né? Como interessante. Muito interessante, né? Porque envolve a influência da sociedade, né? Sim. Nessa pesquisa, né, da sociolinguística, a senhora costuma ficar observando, sem querer até, a forma como as pessoas falam em alguns lugares? Assim, observo a questão de ser diferente, mas não de corrigir. Não corrigir, né? mas assim, mas eu observo. Assim, sem querer a gente ficar prestando atenção, né, em como está falando. Observo. Observo porque eu adoro, né? Aquilo me chama atenção mesmo. Então, é a coisa da minha... Então, eu fico, meu ouvido já... né? Eu lembro assim, quando eu andava de ônibus, assim, porque agora eu não ando mais, porque, né, vim de Arapiraca até aqui, né? Mas eu a primeira vez que eu vim para cá, eu fiquei morando aqui no hotel e eu ia para a UFAL de ônibus. Era sentar ali e ficar escutando as pessoas falar para ver, nossa, esse S aqui é não sei o quê, esse R é mais assim. Então, eu gosto, assim. Eu fico, assim, maravilhada. A senhora falando assim sobre o mestrado, sobre o doutorado, sobre a pesquisa, faz a gente ver que é uma coisa boa, que é legal fazer a pesquisa, né? Porque muitas vezes eu me sinto, né, ainda presa para não começar, porque eu queria começar uma coisa que eu gostasse muito, né? Então, dá para perceber que nessa área a senhora gostou mesmo e foi a fundo, né? Que o ideal é esse, né? Você se aprofundar naquilo que você gosta. Com certeza. É porque, por exemplo, o mestrado você fica 2 anos, né? No doutorado você fica 4 anos pesquisando aquilo. Então, se não gostar, não vai rolar. Eu sempre falo até do TCC, né? Que a pessoa vai ter a apresentar, fazer uma pesquisa para terminar o curso de letras, né? Se a gente não gostar, né, não vai fazer um bom trabalho. A Elisandra, por exemplo, fez um trabalho com sequências didáticas, né? Ela já foi até lá na minha sala de aula, né, mostrar esse trabalho, porque é um trabalho, quando você tem afinidade ali, você desenvolve bem. E a pesquisa é isso, se você não gostar. E, para mim, que foi muito importante fazer o TCC, não foi só uma obrigação. Eu levei para a sala de aula, né, porque eu fiz uma sequência didática com um artigo de opinião. E aí, todos os gêneros textuais que eu vou trabalhar, eu acabo agora fazendo uma sequência didática. Né? E nos outros conteúdos também, porque foi um aprendizado, né? Não foi só uma obrigação, se tornou um aprendizado. E aí foi algo que eu realmente gostei. Né? Ela estava na minha banca. E aí, essa área é da linguística aplicada, que é uma área na qual eu também... Agora eu estou trabalhando com linguística aplicada aqui, trabalho com... todas as relações do ensino de língua portuguesa como língua materna na sala de aula e também como língua estrangeira. Então, eu trabalho lá na UFAL em Maceió, eu trabalho no Idiomas Sem Fronteiras, né? Aí eu coordeno os professores que dão cursos de português para os alunos estrangeiros.
Então, é bem interessante também o ensino de português como língua estrangeira. Até um dia, se você quiser, eu vou ali na escola também falar sobre isso. Tá? Ótimo. Tenho certeza que os alunos vão gostar, porque é muito interessante para nós. Né? Principalmente porque na sala de aula, quando a gente estuda o português, a gente vai mais para a área da gramática, né? Hoje em dia, a gente ainda está tentando ir mais para a área da linguagem e tudo mais, só que a gente sabe que tem muito a parte gramatical e muitas vezes se torna chato. O aluno só vê gramática, né? Então, para eles seria muito interessante conhecer um pouco da história da língua deles, né? Saber como funciona. Com certeza, eles não sabem essa questão de sociolinguística, linguística aplicada. Exatamente. Eu falo pela minha experiência, né? Porque quando eu cheguei na universidade, que eu conheci todas essas áreas, aí você se apaixona mais ainda, né? Por essa área, né? Então, vocês têm mais algo a falar? Se quiserem falar. Eu ia perguntar se, tipo, na área da senhora, a senhora já presenciou alguma situação em que houve preconceito linguístico? Assim, dentro da universidade ou coisas assim? Em qualquer local que a senhora estava presente. Já. Em São Tomé e Príncipe eu vi muito isso, né? Porque lá é bem mais marcado, assim, a pessoa que não consegue usar o português europeu, ela realmente é excluída mesmo, né? Já vi muitos momentos, assim, de estar num banco e a pessoa se expressar, aqui também, né? Se expressar mal e o caixa não atender direito, né? Então, já vi, mas aí cabia realmente um momento para a gente conversar bastante só sobre isso, Sobre sabe? o preconceito linguístico, né? Porque tem, nossa, muita coisa para falar. É muito interessante, a gente escuta, e principalmente porque é uma situação que acontece diariamente. Algumas pessoas não percebem, mas quem consegue perceber isso é complicado. E é um preconceito também, porque o preconceito contra o homoafetivo, o preconceito racial, há muitas bandeiras, né? Não estou falando, pelo amor de Deus, que não, né? Mas há muitas pessoas lutando contra, né? E a gente luta e fala. Mas o preconceito linguístico não ele é mais invisível. Né? Tem um autor que é o Marcos Banho, né, que fala bastante disso. Ele diz que o problema maior do preconceito linguístico é que ele é invisível. E às vezes a gente mesmo tem o preconceito, quando a gente fala assim, eu não sei falar português, né? Que tem bastante gente, quando a gente é professor de português, fala assim, não vou nem falar perto de você, porque, né, eu não vou. Isso é um preconceito que a gente mesmo tem com a nossa língua, né? E como que não sabe falar português se a gente aprendeu desde 18 meses ali, a gente começa a falar essa língua. Quando eu cheguei na faculdade, eu tinha vergonha até de fazer perguntas, Não é? porque eu falava, todos são doutores, e eu sou uma mera graduanda aqui. Aí ficava com vergonha de perguntar, mas depois de um tempo a gente percebe que não há isso, A gente né? vê isso até mesmo na sala de aula, né, professora? Porque tem gente que fica guardando dúvida porque tem vergonha de falar, porque acha que a pergunta vai ser uma pergunta ou que não vai saber fútil, formular, ou que não vai né? saber formular a pergunta. E tem muito isso. Eu sempre falo que não existe pergunta bobo. Bobo é não perguntar. Né? Bobo, tolo, né? Tolo é não perguntar, mas porque toda pergunta é válida. Mesmo que ela seja repetida, ou toda pergunta é válida. Porque você está perguntando é porque quer saber, não é? Então, vamos finalizar. Tá? Eu agradeço muito, professora Eliane, por a senhora ter vindo participar com a gente, contar a sua experiência de vida, né? Porque não foi só uma experiência profissional. É algo, tudo que acontece na nossa vida profissional mexe na nossa vida pessoal, né? Como a senhora foi morar lá com seu marido, então trouxe uma experiência para a sua vida e foi muito bom compartilhar. A questão também do mestrado, do doutorado, né? E também agradeço às minhas alunas, a Aline e a Gabriela, que vieram, né, participar. Muito obrigada, né? Nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro no Alfa Pod. A gente quer dar um presente para a senhora, para agradecer por a senhora ter vindo, né? A nossa convidada especial, eu repito mais uma vez. Então, essa xicarazinha que a senhora está bebendo água é da senhora. Eu já ia perguntar, posso levar? Não vai esquecer eu vou Alfa. adorar. Que bom, eu agradeço muito. Agradeço muito a oportunidade. Para mim foi maravilhoso. Foi pra muito gente também. prazeroso ter essa conversa com a senhora. Foi incrível ouvir a sua história, ouvir fatos sobre a senhora. Foi maravilhoso adquirir mais conhecimento.
É muito Muito bom. obrigada pela participação. É muito bom porque a gente aprende mais. Claro que a gente aprende muito lendo, assim, buscando Sim. mesmo. Mas com o contato com outras pessoas, a gente aprende, assim, com certeza. de verdade. A gente aprende mais, assim. É, com mais o palpável. contato. assim. Histórias. É muito, muito, muito bom. A gente agradece demais. A senhora é fantástica. Eu agradeço e estou sempre à disposição, tá? Obrigada, Podem contar comigo. professora. Beleza? Mas não esqueça de convidar ela para ir dar uma palestra lá. Sim, sim. Tá.